Eu tenho 28 anos, e nos últimos anos, estive pagando o financiamento de uma casa que comprei para os meus pais. Só que recentemente descobri que eles simplesmente deram a casa para a minha irmã de 26 anos. Pior ainda, eles nem sequer se preocuparam em me contar. Sempre soube que meus pais preferiam mais a minha irmã do que a mim, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Como o filho mais velho, sempre colocaram em mim as maiores expectativas. Desde cedo, me incutiram um forte senso de responsabilidade. Minha irmã mais nova, Paula, sempre foi tratada como uma princesa. Bom, não exatamente como uma princesa, porque meus pais nunca tiveram muitos recursos. Mas mesmo assim, ela sempre conseguia o que queria. Eles nunca colocaram pressão acadêmica sobre ela. Ela podia explorar seus hobbies, suas paixões. Enquanto eu tinha que me afundar nos estudos. Sempre foi assim. E não dá para dizer que eles eram sutis sobre suas expectativas em relação a mim. Deixavam bem claro, eu precisava construir uma carreira sólida. Não podia fracassar. Depois que me formei no ensino médio, meus pais pegaram empréstimos e gastaram praticamente todas as economias para pagar a minha faculdade. Na época, eu sugeri: por que vocês não mantêm a poupança e deixam que eu faça um empréstimo estudantil? Assim, eu pago sozinho depois que começar a trabalhar. Mas eles recusaram. Disseram que os juros eram altos demais, que eu acabaria pagando 4 vezes o valor emprestado. Eu só tinha 18 anos naquela época. Era jovem demais para entender as complexidades disso tudo. Só pensei: se eles estão dizendo, deve ser o certo. Mal sabia eu que eles estavam me poupando da dívida só para mais tarde poderem se aproveitar de mim. Logo depois de terminar a faculdade, consegui um bom emprego no setor de tecnologia. Exatamente como eles queriam. E sim, eles ficaram orgulhosos. Mas eu sempre me senti como uma espécie de investimento para eles. Como se eles tivessem investido dinheiro e esperassem retorno. Nunca perdiam a chance de dizer: fizemos tantos sacrifícios por você, não se esqueça de onde veio. No começo, eu achava que era só para me manter humilde. Mas com o tempo, percebi que era manipulação emocional. Chantagem emocional, que aliás, sempre foi a especialidade deles. Assim que comecei a trabalhar, a pressão só aumentou. Cada vez que eu os visitava, meu pai fazia questão de insinuar: não se esqueça, gastamos todas as nossas economias para pagar sua faculdade. Você tem que trabalhar duro e nos retribuir. E eu sabia que eles precisavam de uma casa. Tinham tentado economizar por anos, mas gastaram tudo com a minha educação. Lembro até hoje. Eu tinha acabado de começar a carreira. Nem tinha completado 1 ano de trabalho ainda. Se você gosta do conteúdo desse canal, por favor, deixe um like, um hype ou um comentário qualquer. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a gente a continuar esse trabalho. Voltando à história. Fui passar as férias na casa deles. Durante o jantar, meu pai me olhou fixamente nos olhos e disse: nós fizemos nossa parte, pagamos sua educação. Agora é a sua vez. Você deveria começar a planejar, comprar uma casa para nós. Não podemos viver de aluguel para sempre, né? Na hora, senti um nó no estômago. Sabia que eles esperavam que eu comprasse uma casa para eles, mas não pensei que fosse tão cedo. Eu mal tinha 1 ano de emprego. Ainda dividia um apartamento com 2 colegas porque não tinha como pagar um só para mim. E eles já queriam que eu me comprometesse com uma dívida enorme dessas? Pensei: que diabos? Eu protestei: pai, eu mal comecei a trabalhar. Nem consigo pagar um aluguel sozinho. Como você espera um compromisso financeiro desse tamanho? Ele respondeu: não estou pedindo para agora, só estou plantando a ideia para você se planejar e trabalhar para conseguir. E minha mãe, naquela voz doce e traiçoeira: nós pagamos sua faculdade, filho. Sem nós, você não estaria onde está agora. Pense nisso como retribuir nosso esforço. Eu não tive coragem de discutir. Eles não estavam exatamente errados. Eu só estava ali, naquele emprego, por causa do esforço deles. Mas às vezes, os sermões eram demais. Eu queria gritar: quem pediu para vocês fazerem isso por mim? Mas não tive coragem de enfrentá-los. Então fui me afastando. Mantive uma distância segura. Só atendia as ligações quando era algo urgente. Visitar? Nem pensar. Depois daquela conversa, usava meu trabalho como desculpa, mas, ainda assim, a obrigação de comprar uma casa para eles ficou martelando na minha cabeça. E depois de 5 anos trabalhando e economizando, finalmente chegou a hora. Comprei a casa para eles. Uma casa modesta, bonita,
num bairro tranquilo, nada extravagante, mas confortável. Pensei, é o mínimo que posso fazer depois de tudo que fizeram por mim. Dei uma entrada e o financiamento ficou no nome do meu pai. Assim, meu crédito não ficaria comprometido para se, no futuro, eu quisesse financiar um carro. E então todo mês comecei a depositar o dinheiro do financiamento para o meu pai quitar as parcelas. Foram 3 anos de pagamentos, inclusive, pagando um pouco a mais para quitar antes do prazo. Eu tinha planos na vida. Queria comprar minha própria casa, viajar, formar uma família. Não podia ficar com esse empréstimo indefinidamente. Depois que comprei a casa, meus pais pararam de me incomodar com aquele papo de que sou o que sou por causa deles. Mostravam a casa orgulhosamente para os amigos e parentes. Tá vendo? Nosso investimento valeu a pena. Isso não me incomodava, mas também não fechou a distância entre nós. Eu continuava afastado, não visitava com frequência. Até que decidi fazer uma surpresa. Depois de meses sem vê-los, pensei, vou lá na casa deles sem avisar. Só que quem acabou surpreendido fui eu. Assim que cheguei, vi o carro da Paula estacionado na frente da casa. Pensei, ela também tá visitando. Que bom, vai ser um encontro familiar. A minha irmã Paula tinha se casado e se mudado da casa dos meus pais anos atrás, quando eles ainda moravam de aluguel. Fazia tempo que eu não a via. Toquei a campainha, e quem atendeu foi a Paula de pijama. Achei que ela estivesse passando uns dias lá. Nos cumprimentamos, nos abraçamos, e ela perguntou: "O que você tá fazendo aqui, Vitor?" Respondi brincando. Podia te perguntar o mesmo. Entrei na casa e perguntei: "Cadê a mamãe e o papai?" Ela se sentou no sofá, e casualmente disse: "Estão na casa deles." Confuso, falei: "Mas essa é a casa deles." Ela respondeu escolhendo bem as palavras: "Eles se mudaram já faz uns 6 meses. Acho que eles esqueceram de te avisar." "Como assim, se mudaram? E por que você está aqui?" E ela dando de ombros, como se não fosse nada demais: "Eles me deram a casa. Agora eu moro aqui com o Rony." Eu senti o chão se abrir sob meus pés. "Eles te deram a casa? A casa que eu venho pagando?" E ela: "Sim. Na verdade não está no meu nome ainda, mas eles deram para eu morar com o Rony e o futuro bebê." "Você está grávida?" Perguntei espantado. Era muita coisa para absorver. "Ainda não, mas estamos planejando ter um bebê em breve. Então o papai e a mamãe acharam que eu precisaria ter uma casa própria e não gastar com aluguel. Criança dá muito gasto." Eu fiquei atônito. "E onde eles estão morando agora?" Ela respondeu tranquilamente enquanto lixava a unha: "Estão alugando um apartamento do outro lado da cidade." Peguei o endereço com ela e saí dali sem dizer mais nada, minha cabeça fervendo de raiva. Entrei no carro e fui direto pro novo apartamento deles. Nem liguei antes. Quando minha mãe abriu a porta, eu já fui logo soltando: "O que diabos está acontecendo? A Paula acabou de me dizer que vocês deram a casa para ela. A casa que eu comprei e que ainda estou pagando. Pode me explicar?" Minha mãe, com a maior cara de pau, sorriu. Primeiramente, oi, né? Entra, querido." Entrei. Mas nem me dei ao trabalho de sentar. Ela disse com a voz calma: "Não achamos que você fosse se incomodar. Afinal, a casa é nossa. Você comprou ela pra gente." Minha voz já estava alterada. "Não acharam que eu ia me incomodar? Vocês deram a casa que eu comprei pra vocês sem nem sequer falar comigo. Como é que puderam pensar que isso não era importante para eu saber?" Minha mãe suspirou como se eu estivesse sendo irracional. "Bem, filho, só achamos que você não precisava saber. Você quase não liga mais, nem vai nos visitar. E a Paulinha tá planejando formar uma família. Você quer que seus sobrinhos nasçam numa casa pequena e alugada? Quer que cresçam num ambiente instável em um bairro ruim? Agora eles têm uma casa decente em uma boa região e não precisam se preocupar com aluguel. Podem usar esse dinheiro no bem-estar do meu netinho." Eu explodi. "Eu não me importo onde eles vão criar os filhos. Não é problema meu se moram de aluguel num bairro ruim. Nós também vivemos de aluguel a vida toda, eu ainda moro de aluguel. Não sou eu que tenho que garantir a estabilidade deles. Se querem economizar para ter um filho, que aprendam a cortar gastos. Que parem de comprar eletrônicos de última geração, porque foi exatamente isso que eu vi quando estive naquela casa." Com a discussão esquentando, meu pai saiu do quarto perguntando: "O que tá acontecendo aqui?" Minha mãe respondeu: "Ele tá bravo porque demos a casa pra Paulinha." E meu pai, com a maior naturalidade do mundo: "A Paulinha precisa de segurança financeira. Tínhamos que dar a casa pra ela."
Ela não teve as mesmas oportunidades que você. Não pagamos a faculdade dela. Então ela merece essa casa. Eu fiquei olhando, sem acreditar no que estava ouvindo. Vocês não pagaram a faculdade dela porque ela nem chegou a terminar o ensino médio. Ela largou os estudos. Mas eles simplesmente se recusavam a enxergar o tamanho da traição que tinham cometido. Continuavam dizendo: você é bem-sucedido, filho. Graças a gente. Você só conseguiu comprar aquela casa porque a gente se sacrificou por você. Senti como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Não conseguia entender a lógica deles. Deram a casa para minha irmã e voltaram a pagar aluguel? Simplesmente saí do apartamento furioso. Fui direto para um hotel. Nem sabia direito o que fazer. Só sabia que não podia mais continuar pagando as prestações da casa depois de tudo isso. Mas também não sabia bem como lidar com essa situação. Meus pais não tinham como pagar o aluguel do apartamento e arcar com as parcelas do financiamento. E acho que a Paula, muito menos. No mesmo dia, ainda de cabeça quente, mandei mensagem para o meu pai. Pai, quanto falta para pagar da casa? Ele respondeu: não sei. Preciso confirmar com o gerente do banco. Mesmo não querendo mais pagar nada, eu precisava saber qual era a real situação. Eu sempre paguei mais do que o valor mínimo. Provavelmente já estava adiantado. Então mandei para o meu pai: vamos ao banco amanhã. Quero saber os detalhes. No dia seguinte, fomos ao banco. E o que eu descobri me deixou completamente em choque. Quando o gerente me mostrou os registros dos depósitos mensais, eu disse: deve haver algum erro. Estamos pagando quase metade a mais do valor da parcela todo mês. Abri meu histórico bancário e mostrei para o gerente quanto eu vinha enviando para o meu pai mensalmente para pagar o financiamento. Meu pai interrompeu: os registros do gerente estão corretos, filho. Eu paguei só o valor da parcela. Na hora, achei que ele estava confundindo, que não estava entendendo. Mas aí ele me puxou pelo braço, olhou nos meus olhos e disse: os registros são esses mesmos. Depois a gente conversa sobre isso. Naquele momento senti outro golpe. Fiquei completamente tonto, antecipando outra traição. Só permaneci ali, sentado, atordoado, enquanto o gerente continuava explicando detalhes sobre o saldo pendente, outras opções, como refinanciar, mas eu já estava em outro mundo. Assim que o gerente saiu, meu pai me puxou para um canto e perguntou: por que você está falando desse dinheiro extra? Você mandou para pagar o financiamento? Eu, já explodindo: é óbvio que sim. Para que mais eu mandaria esse dinheiro? Eu sempre disse claramente que era para pagar o financiamento. E aí ele me soltou a maior bomba de todas. Eu pensei que você estivesse mandando para ajudar com nossas despesas. Então tô usando para pagar o aluguel. Eu paralisei. Como pode ser tão desprovido de inteligência assim? Fiquei ali, olhando para ele, esperando algum milagre, ou ele sorrir e dizer que está apenas sacaneando com a minha cara. Mas isso não aconteceu. Sentei e enterrei o rosto nas mãos. Meu Jesus amado, o que eu faço agora? Meu pai se sentou ao meu lado e, como se não fosse nada demais, disse: não faz escândalo. Você está nos envergonhando. Não é grande coisa. Eu explodi. Não é grande coisa? Você me obrigou a comprar uma casa para vocês, depois deu para Paula sem nem me contar. E agora descubro que estava usando o dinheiro extra que eu mandava para quitar mais rápido o financiamento para pagar aluguel. E ele, claro, não ficou calado. Nunca fica. Disse, todo irritado: não levanta a voz para mim, moleque. Você não me fez favor nenhum comprando essa casa. Eu gastei todas as minhas economias pagando a sua faculdade. Não tenho que te explicar o que eu faço. Você mandou o dinheiro e eu paguei as parcelas em dia. Qual o problema se eu usei o valor extra para cobrir o nosso aluguel? Consigo manter os 2 imóveis com esse dinheiro, para que adiantar as parcelas? Eu estava fervendo. Esse valor extra era para pagar o financiamento antes, pai, não para bancar o aluguel de vocês. Levantei e saí do banco furioso. Enquanto eu caminhava pela rua, ainda conseguia ouvir ele gritando meu nome. Mas eu não olhei para trás. Só continuei andando. Peguei o metrô, ainda atordoado. Minha mãe me ligou várias vezes. Depois mandou mensagem: filho, vem aqui para casa, vamos sentar e conversar. Mas eu não respondi. Não queria conversar. Já tinha tomado a minha decisão. Já chega da toxicidade deles. No dia seguinte, voltei para minha vida normal. Passou um mês e, como você deve imaginar, eu não enviei o dinheiro para o meu pai. No primeiro dia do mês, ele tentou me ligar, só para descobrir que eu tinha bloqueado ele. Bloqueei ele, minha mãe, minha irmã e o Rony. Cansei. Não quero mais esse drama na minha vida. Tomei minha decisão.
Não ia mais pagar o financiamento. Se eles quiseram dar a casa para Paula, então ela que arque com as parcelas. Quando eles perceberam o que eu estava fazendo, enlouqueceram. Começaram a me ligar e mandar mensagens de números desconhecidos. Provavelmente usando o telefone de amigos. As mensagens eram sempre assim. Você não pode simplesmente parar de depositar o dinheiro. Não temos como pagar o financiamento e o nosso aluguel. E eu ria por dentro. Bom, agora não é mais problema meu. Bloqueei também esses números. Mas não acabou aí. Alguns dias depois, meu pai estava na porta da minha casa, quando voltei do trabalho. Ele estava furioso. Assim que me viu, já foi mandando. Você não pode simplesmente ignorar a gente assim. Você nos deve. Nós pagamos sua faculdade. Nós te fizemos ser quem você é. E eu na hora respondi. Eu já paguei tudo o que devo a vocês. Você tem noção de quanto dinheiro eu mandei para você pagar o financiamento? É muito mais do que vocês gastaram na minha faculdade. Eu não devo mais nada. Ele me chamou de ingrato. E eu cortei. Não, vocês não vão mais me fazer sentir culpa. Eu já fiz mais do que o suficiente. Não vou mais pagar nada. Vocês tomaram essa decisão. Agora arquem com as consequências. Me trataram como uma mercadoria, como um investimento a longo prazo. Agora querem me espremer para sempre? Voltei pro meu carro e fui para longe dali. E eu não queria mais drama. Quando voltei mais tarde, ele já tinha ido embora. Minha mãe conseguiu encontrar outros números para me ligar várias vezes. Deixou mensagens de voz, todas cheias de drama. Até a Paula me mandou mensagem dizendo: Para, Vitor. Você tá sendo egoísta. Você está estragando a nossa família por causa de uma casinha. Enfia essa casa no... Bom, nem preciso terminar para vocês saberem o nível da minha irmã. E eu só pensei: eu sou egoísta? Passei anos pagando tudo enquanto ela só usufruía? Ela acha que é só uma casinha? Então por que ela não compra uma casa melhor para ela? Já deu. Cortei laços completamente com todos. Minha tia, que estava do meu lado, me ligava todo mês para saber como eu estava. Em uma dessas vezes me contou que a Paula foi obrigada a sair da casa. Como eu já sabia, ela não tinha condições de arcar com a parcela do financiamento, e meus pais, atolados pagando o aluguel do apartamento, também não tinham como segurar a dívida. Quando parei de fazer os pagamentos, eu sabia que isso ia acontecer. Era só questão de tempo. Meus pais até tentaram salvar a casa. Pediram para a Paula para deixar eles voltarem a morar na casa junto com ela e o marido, e que dividissem os gastos e as parcelas do financiamento. Ela recusou, dizendo que o Rony não se sente confortável dividindo a casa com os sogros. E que, como a casa foi um presente para ela, então meus pais que tinham que pagar o financiamento. Até porque ela não tinha renda, e o Rony tinha acabado de financiar um carro novo. Prioridades, né? Só nesse momento que meus pais perceberam o tamanho do erro que cometeram. Mas já era tarde demais. As coisas ficaram tensas entre eles. Meu pai decidiu vender a casa e repassar o financiamento. A casa tinha valorizado um pouco, então ele acabou conseguindo aproximadamente o mesmo valor que gastei com a entrada e as parcelas pagas. Só espero que ele saiba o que fazer com esse dinheiro. Pelo menos acho que agora estou livre daquele velho discurso de que devo tudo a eles. Eu já devolvi esse favor com juros. Finalmente, não me sinto mais culpado por ter cortado eles da minha vida. Meus pais se mudaram para um apartamento bem menor que o anterior, com apenas um dormitório para economizar no aluguel, e acho que para ter uma desculpa de não acolher a Paula e o Rony, se pedissem um lugar para morar. Paula e Rony acabaram indo morar com os pais dele porque não tinham dinheiro para pagar aluguel, já que o Rony se recusou a se desfazer do carro novo que ele financiou em 60 vezes. Parece que a parcela supera mais da metade do salário dele. Como eu disse, prioridades. Minha irmã fica jogando na cara dos meus pais que eles deveriam ajudá-la financeiramente porque eles não pagaram uma faculdade para ela e por isso não consegue um bom emprego. Ela diz ser a filha injustiçada e menos privilegiada. Ela teve a coragem de dizer aos meus pais que, se eles não a ajudarem financeiramente, nunca vão poder sequer chegar perto do filho que ela tiver. Mas parece que finalmente meus pais acordaram para a realidade. Agora não estão mais cedendo às chantagens dela. E quer saber? Fico feliz por eles. Enquanto isso, finalmente consegui comprar o meu próprio apartamento. É um espaço pequeno, mas para um iniciante como eu, acho que está ótimo. Aqui tenho privacidade e tranquilidade. Eu segui o conselho de muita gente, e não contei para ninguém. Nem publiquei em redes sociais sobre a minha casa nova. Só alguns poucos amigos, que não têm relação nenhuma com minha família, sabem. Não vou mentir. Não é fácil cortar laços com a família.
Mas às vezes, quem deveria te amar mais é quem mais se aproveita de você. Demorei muito para perceber isso. Mas não me arrependo da minha decisão. Família ou não, eu mereço mais do que ser tratado como um investimento vitalício.